Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é quinta, 23/11/23 e esse é o seu Diário Econômico. Mas um feriado hoje, agora de ação de graças nos Estados Unidos, mas até que a gente teve algumas emoções nos mercados por esses tempos. Primeiro, ontem a OPEP+ adiou a reunião do dia 26, que eu comentei dias atrás, e foi quase um experimento de laboratório para a gente entender a importância desses cortes de oferta nos preços da commodity. Relembrando que a expectativa é que a Arábia Saudita e aliados, como a Rússia, pautem ou tentem pautar outro corte de produção que hoje já limita ela até 2024. E aí, assim que saiu esse adiamento, a notícia, o petróleo caiu mais de 4%, para acabar caindo mais perto de 1% no final do dia. De qualquer forma, dá aquele cheiro de que a demanda anda fraca mesmo e também que dentro do cartel tem bastante gente com opinião contrária aos sauditas. Para o Brasil, uma implicação disso tudo foi a nova queda de 4% do setor de energia no Ibovespa. E também a gente deu mais um passo em direção a um possível corte de preço da Petro. A defasagem ainda é limitada, é verdade, mas é um risco de baixa para a inflação de curto prazo aos combustíveis. Outra novidade, que na verdade não deveria ser tanta novidade assim, mas enfim, foi a revisão por parte do governo, nosso agora Brasil, do déficit das contas desse ano. No relatório anterior deles, o déficit estimado estava em 140 bilhões de reais e agora ele passou para 177 bilhões, o que dá mais ou menos 1,7% do nosso PIB. Talvez o furo não seja tão grande assim no final das contas, quando acabar o ano, porque tem bastante recurso que foi autorizado para ser gasto, mas que vão acabar não sendo executados no ano. Mas, de qualquer forma, é o governo reconhecendo sim que a gente está cada vez mais distante do reequilíbrio fiscal. Dessa revisão, mais ou menos 1/3 vem de receitas menores do que o estimado pelo governo antes e 2/3, obviamente, de despesas maiores. É engraçado que, dessa vez, a nossa curva de juros deu uma certa ignorada nessa notícia ruim. E a justificativa de alguns foi que as falas do Roberto Campos, que eu trouxe ontem, foram positivas, otimistas. Só que anteontem, supostamente, o pessoal ignorou o Roberto Campos quando o prefixado piorou. Mas, enfim, tirando essa psicologia de mercado e seus vai-vens de curto prazo, os fatos são: 1. O déficit do governo, então, começa a parecer mais com o que está projetado pelo mercado. 2. Mesmo assim, pode ter casa revisando o seu déficit estimado para esse ano para pior, depois desse reconhecimento do governo. E 3. Também é verdade que o tom do Roberto Campos, independente do fiscal, de modo geral, parece mais positivo do que os últimos documentos do Copom. Seguindo ainda pela esfera pública, duas notícias distintas aí para duas empresas públicas. De um lado, a gente teve a privatização da Sabesp, dando mais um passo ali na Assembleia Legislativa de São Paulo, e agora ela está pronta para ir para votação em plenário. A base do governo paulista espera votar no dia 6 de dezembro, no cenário otimista. Do outro lado, a gente teve o governador de Minas, o Romeu Zema, dizendo que está de acordo com a proposta de repassar ativos do estado de Minas para a União Federal, para tentar equacionar a dívida de 160 bilhões de reais que eles têm com o governo federal. E aí entraria nesse acordo empresas como CEMIG e Copasa, que passariam para o governo. A primeira, a CEMIG, caiu quase 10% ontem as suas ações, enquanto a segunda perdeu 3%. Já a Sabesp subiu 1,5%. Para encerrar, só uma notícia interessante que eu li no Financial Times e que dá uma ideia de como esse rally de final de ano pegou alguns investidores de calças curtas. Pelas estimativas, os hedge funds, os fundos multimercados, para facilitar, que apostam na queda das bolsas dos Estados Unidos e da Europa, sofreram aí perdas estimadas de uns 45 bilhões de dólares nesse mês. Lembrando que o SP 500, a bolsa americana, está indo para o seu melhor mês desde meados do ano passado. E o gatilho disso, a gente já falou aqui, foi a redução nas apostas de juros maiores nos Estados Unidos, porque muitas das apostas vendidas dos fundos, apostando contra alguns papéis, eram justamente sobre as empresas que estavam sofrendo com essa alta do custo dos empréstimos. Digamos que foi uma recuperação dolorosa para os fundos, até desses papéis de baixa qualidade em novembro. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.